Olá, 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 tudo bem com vocês, estudantes da Palavra de Deus? Mais uma vez aqui no canal Teologia Sem Censura. Tema de hoje: Deus mudou o nome do apóstolo Paulo? Vamos estudar isso, né? No livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 9, se inicia a história do apóstolo Paulo. Uma história extraordinária. Mas eu quero hoje tratar nesse vídeo sobre o tema aí, se Deus mudou ou não o nome do apóstolo Paulo, ou seria Saulo, né? Deus mudou o nome do apóstolo Saulo. A Bíblia Sagrada é um livro incrível para se estudar. E quando você vai estudar as culturas, você vai se deparar aí também com as línguas. Você vai ver na Bíblia Sagrada o hebraico, você vai ver grego, aramaico koiné, que era a língua que Jesus falava quando estava vivendo em Jerusalém. Você vai ver o latim, depois e diversas outras aí conforme os povos que vai aparecendo na Bíblia. E é isso que as pessoas não entendem. Quando elas leem a Bíblia Sagrada, quando elas estudam a Bíblia, elas imaginam que a Bíblia sempre foi escrita somente em português. Mas para se chegar à tradução da Bíblia ao português, demorou muito tempo, muito trabalho. Tanto que, por que muito trabalho? Porque antigamente não tinha o recurso que hoje nós temos, como o Google Tradutor, a internet. Então era um trabalho muito, mas muito, como as pessoas falam, uma tradução raiz. E nessas traduções, é claro que sempre tem aí a diferença de uma palavra, o termo de uma palavra que traz aí uma diferença aí também no texto. E isso que acontece com os nomes na Bíblia. Um exemplo para você ver. O nome Maria no Novo Testamento é o mesmo nome que Miriam no Antigo Testamento. Um outro nome aí bem conhecido é o nome de Jesus. Para você que não sabe, ou para você que já sabe e quer saber mais, o nome de Jesus, na época de Cristo, de Jesus, era um nome muito conhecido, era um nome normal, natural. O Yehoshua era um nome natural. Só que se você for no Antigo Testamento, o nome de Jesus é o mesmo nome que o meu, Josué. Então o nome de Jesus é o mesmo nome de Josué, ou seja, o significado o Senhor salva ou salvação. Deu para entender? Lá no hebraico, o nome de Jesus é Yehoshua. Aí você vem aqui no Novo Testamento, numa outra tradução ou uma outra pronúncia, ele é conhecido como Jesus, Yehoshua. O nome Josué, Yehoshua, também é a mesma coisa que Jesus. E se você for para os Estados Unidos, na língua inglesa, vai ser o Joshua. Então existe aí a diferença nas pronúncias conforme o local onde nós vamos. Outro exemplo bem interessante, muito interessante, o nome de Jacó. O nome de Jacó no original hebraico é Yaakov. Yaakov. Aí você vem para o Novo Testamento e onde você encontra o nome de Jacó? Você encontra o nome de Jacó no nome do apóstolo Tiago. Yaakov é Jacó e também Tiago. Tá dando para entender? O nome de Moisés no original é Moshe. E assim sucessivamente, com diversos outros nomes
que tem aí a sua tradução, a sua pronúncia diferente conforme o local, conforme os povos e as línguas. Existe algo até bem interessante quanto à língua. Existem alguns estudos e alguns estudiosos que afirmam que se Abraão e Moisés se encontrasse, o hebraico deles, a língua deles, seria já um pouquinho diferente, já estaria um pouquinho modificada por causa do tempo, ou já teria uma modificação. Então eles, talvez algumas coisas eles não entenderiam direito o que um estava falando para o outro. Deu para entender isso? E quando houve aí, biblicamente, a divisão das línguas? Você vai no Antigo Testamento e vai ver falar sobre a construção da Torre de Babel. E não vou entrar aí porque fizeram a Torre de Babel, mas em um certo momento, Deus, na Bíblia Sagrada, fala bem assim: eia, desçamos e confundamos a língua dos homens. E Deus pega e confunde a língua dos homens. Até aquele momento só se falava uma língua. E de repente Deus confunde a língua dos homens e assim o povo se espalha e aí vai se criando as nações, não é? O povo vai se espalhando, vai se criando as nações, línguas diferentes e assim sucessivamente, assim vai seguindo. E aí o que aconteceu com o nome do apóstolo Paulo? Vamos entender por que você vê Paulo sendo chamado como Paulo e Paulo sendo chamado como Saul. Eu vou te explicar. Mais um detalhe antes de falar sobre isso. Antes de nós aqui falarmos sobre isso. Deus mudou o nome sim de algumas pessoas na Bíblia. Deus mudou o nome de Jacó para Israel, nome de Abraão para Abraão, nome de Sara para Saraí. Mas o nome do apóstolo Paulo nunca foi mudado. Entenda isso. Deus nunca mudou o nome do apóstolo Paulo. Ué, mas o que acontece então com o nome do apóstolo Paulo? Vamos entender agora. É assim. O apóstolo Paulo em Jerusalém, na língua hebraica, ele era chamado de Shaul, que é o mesmo nome de Saul, que é o mesmo nome do rei Saul. Então, Shaul é Saul. Quando o apóstolo Paulo ia para as regiões onde se falava o grego, ou onde se acha alguma tradução, algum escrito do nome do apóstolo Paulo em grego, o nome dele vai ser Saulo. Deu para entender? Saulo. Quando o apóstolo Paulo ia para Roma, o nome dele era Paulus, ou Paulo, que significa pequeno, pequenino. Deu para entender isso? Então, quando se pronuncia o nome do apóstolo Paulo no latim, que é uma língua morta, é muito utilizado hoje no meio jurídico o latim. Então, quando se pronuncia o nome do apóstolo Paulo em latim, se pronuncia, não é? Paulus, ou Paulo. Hoje no português a gente fala Paulo, mas no latim é Paulus, que significa pequeno. Quando se pronuncia no grego é Saulo. Quando se pronuncia o nome do apóstolo Paulo em hebraico é Shaul ou Saul. Deu para entender? Não é interessante? Então, Deus não mudou o nome do apóstolo Paulo. Somente há a pronúncia diferente e a escrita diferente conforme as línguas. Eu acredito que deu para deixar muito claro. Então, mais uma vez aqui, eu agradeço a sua visualização deste vídeo, tem me ajudado bastante. Continue aí prosseguindo aí nos estudos, tem muitos outros estudos para ser postado aqui no canal Teologia Sem Censura. Eu quero falar ainda mais para frente sobre batismo nas águas, o que é o batismo nas águas, batismo nas águas, aspersão ou imersão.
Quero falar sobre a doutrina da divindade de Jesus. Será que Jesus é Deus? Falar sobre essa doutrina. Eu quero falar sobre... Nossa, é muita coisa mesmo. Mas eu preciso da sua ajuda, você compartilhando, dando o seu like, não é? Fazendo o seu comentário. E assim vamos prosseguindo com o estudo da palavra de Deus. Ah, tem um tema bem interessante. Pastor deve receber? Interessante tema, né? Então logo nós vamos falar sobre esse assunto também. Mais uma vez eu, Josué, te agradeço. Até a próxima.